Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É ótimo ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Você já sabe, aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico, queremos aprender, queremos ter informações, mas acima de tudo, queremos aprender a fazer cada vez mais e melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode ter informações sobre o nosso programa, sobre os nossos convidados, acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Agora, eu queria dar uma dica importante para você. Para aprofundar o seu conhecimento da Palavra de Deus, acesse o site biblia.com.br. Você terá acesso a diversos materiais, inclusive você poderá pedir materiais da TV Novo Tempo. Tomou nota? biblia.com.br. Na Palavra de Deus, no livro na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nós lemos o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Na Bíblia Nova Almeida Atualizada, o mesmo texto diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. É muito provável que você, quando lê a Bíblia, se depara com textos, com histórias, com profecias, que de fato requeram muito de uma leitura atenta, de compreensão e de interpretação, para saber o que dizer. Algumas pessoas podem pensar, mas a Bíblia não é um livro simples, eu não posso entendê-lo, por que eu tenho que interpretar? Quais são as maneiras de interpretar a Palavra de Deus? Que passos qualquer leitor da Bíblia pode seguir para compreender corretamente a Palavra de Deus? Esse é o nosso tema de hoje. Está começando o programa Teólogos. Em nosso programa de hoje, o nosso desafio é entender os passos básicos que qualquer pessoa pode seguir para interpretar corretamente a Palavra de Deus. Para desenvolvermos esse tema que é de particular importância na compreensão do texto bíblico, temos dois convidados muito especiais. Nós temos aqui o pastor e professor Flávio e temos o pastor e professor Clacir. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vocês estão vindo da FADBA. FADBA, é a Faculdade Adventista da Bahia. O que você faz lá, Flávio? Bom, eu coordeno o curso de Teologia e dou aula de Hermenêutica e Doutrina de Deus. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, é o nosso assunto. É o nosso assunto, então, o assunto de hoje tem tudo a ver com o trabalho que você faz. Isso. E quanto tempo você já está na FADBA? São 3 anos. Você é casado? Sou casado com a professora Luciana e tenho 2 filhos, Flávio Júnior e Melissa. A sua esposa é de que área de Ela educação? é coordenadora do ensino básico e das primeiras séries do ensino básico na Faculdade Adventista da Bahia. Muito bom. O que você já tem estudado até agora, Flávio, na sua formação para ser professor de teologia? Eu fiz um mestrado em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fez a graduação em teologia, né? Fiz a graduação no SALT FADBA, né? E fiz também um mestrado em Teologia no SALT FADBA com ênfase em interpretação bíblica. E agora você está se preparando para o doutorado? Sim, em Teologia Sistemática. Muito bom. Obrigado, Flávio, por estar conosco. E você, Clacir, você é de qual área da teologia? Eu sou da área do Novo Testamento. Estudo o Novo Testamento, especialmente as epístolas paulinas. Essa é a minha área de concentração, de estudos. E por que você gosta das epístolas paulinas? Sempre me interessei por Paulo. Ele é considerado o maior teólogo, né, da igreja cristã. E venho estudando Paulo desde a graduação, depois nos estudos de mestrado e caminhando o doutorado para essa área. Então você fez a graduação em teologia? Teologia, isso também no SALT FADBA. Sim. Depois fiz mestrado em teologia também no SALT FADBA. Fiz mestrado em Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba. E esse é o 3º ano que eu estou como professor lá no SALT FADBA. E se preparando para o doutorado em Novo Testamento. E a sua família? Me fala um pouquinho dela, por favor. Eu sou casado com a Daniela. Ela é médica, trabalha na atenção básica no município de São Félix, ali próximo
a cachoeira. E nós não temos filhos ainda, ainda estamos em lua de mel. Tá certo. Muito bem. Muito obrigado, Clássir, mais uma vez. Flávio, eu queria agradecer também à FADBA, a instituição amiga da Novo Tempo, que nos permite termos esses dois colegas pastores e professores aqui para colaborar no programa Teólogos. Aliás, você sabe, o que você sabe sobre a FADBA? É um lugar bonito, com vários cursos. É um lugar ideal para você, pai e mãe, enviar o seu filho lá ou algum conhecido. Vamos conhecer um pouquinho? Por favor, vamos assistir agora o vídeo sobre a FADBA. Bom, agora que você já conhece um pouco sobre a FADBA, eu indico o site. Você pode ter informações sobre os cursos, sobre a programação, sobre eventos, adventista.edu.br. Tome nota, adventista.edu.br. Colegas, vamos começar então tratando do nosso tema de hoje, interpretação bíblica. Flávio, Sim. Talvez a pessoa que nos acompanha, com a Bíblia na mão, porque o nosso amigo, o telespectador, ele sabe que é bom ter uma Bíblia e alguma coisa para tomar nota. Sim. Então, eles estão tomando nota. Talvez alguém esteja se perguntando, a Bíblia precisa de interpretação? Não é um livro claro? Deus não se comunica claramente? Por que eu preciso conhecer ou interpretar o texto bíblico? Bom, em primeiro lugar, por causa da distância. E essa distância, ela se dá na questão geográfica, né? O mundo bíblico está ali na Ásia Menor, em parte da Europa. Nós temos a distância do tempo. Então, se nós pegarmos os primeiros livros da Bíblia, foram escritos há mais ou menos 3.500 anos atrás. Uau, muito tempo. E o último por volta de 1.900 anos, um pouquinho menos de 1.900 Então, nós temos a distância geográfica, né? Sim. Temos a distância temporal. E ainda temos cultural, porque a cultura daquela época, da região já é diferente. E você imagina, de séculos atrás, você tem uma cultura completamente diferente da nossa. Então, antes de nós irmos para o texto, nós temos que entender em que tempo ele foi escrito, onde ele foi escrito e como as pessoas pensavam, as que escreviam e os primeiros leitores. Agora, o Clássir, estava pensando aqui, se nós temos que ter esse cuidado da distância geográfica, da distância temporal, da distância cultural, dependendo da forma como isso é encarado, nós vamos ter diversas interpretações para o mesmo texto bíblico, para uma mesma história, né? Não há esse problema, digamos? No mundo que a gente vive, a gente tem muita ideia de que o leitor dá significado ao texto. Isso. Então, por causa das minhas experiências, por causa do mundo que eu vivo, então, independente daquilo que esteja ali na minha frente para ler, então, de acordo com o que eu sinto... É a minha percepção. Minha percepção do texto, eu interpreto. Isso não está correto? O problema é que, na prática, nós não pensamos assim. Quando eu escrevo um texto, por exemplo, se eu mando um e-mail para o senhor, sim, eu espero que o senhor me entenda. Claro. Espero que o senhor entenda qual é a mensagem, qual é o conteúdo, qual é o dia que eu vou me encontrar com o senhor, por exemplo, ou qual a informação estou passando. Eu não gostaria que o senhor lesse o meu e-mail e eu dissesse lá, gostaria de me encontrar com o senhor na quinta-feira. E o senhor dissesse, não, mas eu entendi que era sexta. Então, essa ideia que às vezes nós temos, algumas pessoas têm, de que eu posso colocar as minhas ideias no texto, na prática ela não funciona. Então, é possível que o senhor não tenha me compreendido. É muito possível. Pode ser que eu tenha escrito em inglês e o senhor
só entende português e espanhol. Ou posso ter escrito com um linguajar que o senhor não entenda. Mas não quer dizer que a minha mensagem não tivesse um conteúdo, alguma coisa que eu quisesse comunicar. Então, a mesma coisa acontece com a Bíblia. Nós temos essas distâncias que o pastor Flávio acabou de mencionar, mas elas são transponíveis. Nós podemos saber, conhecer o conteúdo da Bíblia justamente porque ela foi dada num tempo, num lugar, numa linguagem específica. Quando eu destravo ou passo por cima dessas barreiras, eu consigo acessar a informação e o conteúdo. Bom, isso é muito importante. Quer dizer que a pessoa que nos acompanha, ela pode ter acesso a ferramentários, a ferramentas que lhe permitam encurtar essas distâncias ou resolvê-las, né? Eu queria que você que nos acompanha pensasse nisso. O que nós estamos dizendo aqui é algo muito simples, mas é muito importante. Você não pode entregar toda a sua confiança puramente ao pregador, ao expositor do texto, porque ele, no seu desejo de interpretar, de explicar o texto, pode ter acesso a uma escola de interpretação que não seja, talvez, necessariamente o que o texto está dizendo. Como disse o Classir, o texto diz que o encontro era na quinta-feira, mas o pregador entende que o encontro é na sexta e vai falar da sexta-feira. Mas é um exemplo simples, mas que mostra a seriedade de se aproximar do texto. E é por isso que eu quero que você acompanhe nossos programas com a Bíblia na mão, para você conferir o que nós estamos dizendo. Ô Flávio, isso aqui pode nos levar a pensar que interpretar o texto não deveria ser tarefa só de professor de teologia, como nós aqui, mas de todo leitor sério da Bíblia? Então, a interpretação bíblica é para todos, porque foi a palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, ela é a palavra de Deus, não é a minha, nem a sua, nem a do pastor Classir, nem do nosso ouvinte. Então, tem alguém que escreveu e trouxe a mensagem para nós. Essa mensagem, às vezes, é um pouco mais difícil para outro interpretar, mas ela é acessível a todos. Quando Jesus, lá em João 5,39, orientou que nós devíamos examinar as Escrituras, inicialmente para aquele público que ele estava conversando, não era apenas para os doutores da lei, não era apenas para um público exclusivo. Todos nós devemos examinar as Escrituras, assim como os bereanos fizeram na ocasião em que Paulo estava ensinando. Como que os bereanos faziam? Olha, quando nós olhamos lá para o livro de Atos, tudo que Paulo falava, eles verificavam. E o livro de Atos diz que era diariamente, não era quando iam na sinagoga. Todos os dias eles verificavam no texto e, ao final, eles chegaram à conclusão que o que Paulo estava ensinando era verdade. Não pelo que Paulo falava, mas pela conferência com a palavra de Deus. Bom, pegar o texto, conferir o que o pregador está dizendo, é algo que todos nós podemos fazer, né? Sim. E, pastor Adolfo, só... esse texto dos bereanos, que está lá em Atos 17, 11... Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto? Atos 17, verso 11. Leia, por favor. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que mais me chama a atenção nesse texto é que quem estava pregando era Paulo. Paulo era apóstolo. Paulo tinha sido chamado por Deus para pregar o Evangelho. Mas mesmo assim, os bereanos entendiam que mesmo que ele estava dizendo, precisava ser provado, precisava ser validado pela revelação que Deus já tinha dado. Então, quando nós dizemos ao telespectador, dizemos aos nossos alunos, dizemos às igrejas, olha, o que nós estamos estudando, confira com a palavra de Deus, é porque esse é o padrão bíblico. O padrão bíblico, mesmo que seja a pessoa mais especializada no texto bíblico, se ela não falar de acordo com o texto bíblico, de acordo com a revelação de Deus, não é digno de confiança. Então, Paulo não tinha problemas em ter sua mensagem validada pela palavra de Deus. Correto. Isso mostra que ele se submetia à revelação, né? Exatamente. Agora, Flávio, o Classir, falando da interpretação da Bíblia, nós temos que falar necessariamente de pressuposições. Quais seriam as pressuposições fundamentais, digamos assim, as básicas, que todo intérprete, todo leitor da Bíblia precisa para ter uma interpretação correta da palavra de Deus? Quando a gente pensa em pressuposição, especialmente para a interpretação bíblica, nós entendemos que as próprias pressuposições têm de vir da Bíblia. Ok. Então, se eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, então
as pressuposições com as quais eu preciso lidar com o texto têm devido à palavra de Deus também. Nós temos 4 que são básicas. Eu vou comentar 2 e depois pedir ao Flávio que comente as seguintes. A primeira é que nós cremos no princípio protestante do sola escritura, ou só a Bíblia. E o texto-chave para isso está lá em Isaías, capítulo 8, verso 20. Vamos lá, Isaías 8, 20. Vamos ler esse texto. Isaías 8, 20. O que diz lá, Placir? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aí já pegando um pouco do que a gente vai falar depois da interpretação contextual, se nós lermos um pouco antes e um pouco depois desse verso, nós vamos ver que Isaías está pregando para o povo de Deus, e quando ele diz isso é porque o povo estava buscando outras fontes de autoridade que não a lei e o testemunho. No contexto, estavam consultando necromantes, consultando os mortos para saber a vontade de Deus. Então agora, Isaías, inspirado por Deus, diz ao povo, a lei é o testemunho, é lá que vocês devem procurar saber a vontade de Deus. E no contexto de Isaías, a lei eram os livros de Moisés, e o testemunho era tudo aquilo que os profetas já tinham dito sobre a lei até o momento de Isaías. É óbvio que, quando Isaías diz isso, nós não tínhamos a Bíblia completa como nós temos hoje. Isso. Mas o princípio está aqui. Aquilo que Deus revelou é que é a fonte da autoridade, ou a fonte na qual nós vamos buscar para compreender a vontade de Deus. Então, o primeiro princípio é que se nós queremos realmente saber a vontade de Deus, nós não buscamos saber a vontade de Deus em outras fontes. A fonte suprema da revelação e da autoridade de Deus, da vontade de Deus, é a Bíblia. Agora, Flávio, isso significa que eu não deveria consultar comentários, dicionários, outros teólogos? Ficar só no texto? Não, com certeza nós precisamos consultar, mas o primeiro lugar é o texto. Então nós vamos primeiro para o texto, estudamos o texto, observamos o texto e aí depois disso, então nós vamos para os comentários. Aliás, você conversou aqui, você citou nos bastidores que a Bíblia tem muita coisa a dizer sobre os comentários, né? Exatamente. Há um pensamento que diz que a Bíblia lança muita luz sobre os comentários bíblicos. Nesse primeiro bloco, nós introduzimos o nosso tema, a interpretação bíblica, e nós vemos que isso é uma tarefa que você, eu, todos nós, leitores da Bíblia, devemos fazer. No próximo bloco, vamos tratar de passos básicos, vamos avançar sobre as pressuposições da interpretação da Bíblia e vamos falar de passos básicos que todo leitor deveria fazer para entender a Bíblia corretamente. Voltamos num instante. No programa de hoje, o nosso tema é interpretação bíblica. Eu quero que você, por favor, tenha a Bíblia na mão, um caderno de notas. Até aqui nós temos visto que interpretar a Bíblia não é tarefa só do professor de teologia e não é uma atividade que é restrita ao seminário. Todos nós que lemos o texto sagrado podemos e devemos interpretar a Bíblia. Classir, no primeiro bloco você terminou falando de um dos princípios fundamentais, que é a sola escritura. Ou seja, a Bíblia é o único padrão. Não significa que não podemos consultar. Exatamente. Mas, na verdade, a Bíblia tem muito a dizer sobre os comentários. Exatamente. Né? Mas há um outro princípio. O outro princípio que é derivado desse princípio é o princípio da tota escritura. Então, eu tenho que procurar a revelação de Deus, mas não apenas seletivamente, partes da Escritura. Eu procuro o que Deus tem a dizer sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, em toda a Escritura. Porque, segundo a Bíblia, e aqui é o texto que embasa esse princípio, segundo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16... Vamos lá, 2 Timóteo 3, 16... Paulo vai dizer o que da Escritura é inspirado. Algumas vezes se perguntam, será que tudo na Bíblia é inspirado? Será que porque tem parte que não é? Tem gente que não gosta de crônicas. Exato. Levítico é um livro desafiador. Depois que você passa ali do primeiro capítulo que fala do holocausto, você acha que tem muito holocausto. Até tem um teólogo famoso do passado que dizia que tal epístola é epístola de palha, né? Exato, Thiago, exatamente. né? Exatamente. Então, Paulo diz aqui em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e, indo para o verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, da perspectiva de Paulo, ele está falando de toda a Escritura. É muito provável que Paulo ainda não estivesse, talvez, aqui ainda pensando no que nós conhecemos como Novo Testamento, porque ele estava em formação.
Mas quando ele olha para todo o Antigo Testamento, tudo que está escrito ali é inspirado, inclusive as genealogias, inclusive as leis. É óbvio que eu não posso dizer que as genealogias têm um propósito devocional. Claro. A gente não precisa dizer isso. Mas elas foram inspiradas, Deus tinha um propósito para deixar a genealogia lá. E hoje nós temos estudos que mostram a importância das genealogias no Antigo Testamento. Aliás, então vamos ver sobre isso daqui a pouco, né? Exatamente. E como elas impactam, inclusive, o Novo Testamento. Há uma razão pelas quais as genealogias foram deixadas. Mas a grande questão esse princípio diz que a gente não pode escolher qual é a vontade de Deus ou escolher qual é o ensino de Deus. Selecionando esta passagem ou este livro, né? Exatamente. Então, você tomou nota. Sola Escritura, somente a Bíblia. Tota Escritura, todo o conjunto canônico que hoje temos à disposição. Flávio, mas não é só isso não, né? Não. Nós temos a analogia da Escritura, ou seja, Bíblia explica Bíblia. Um verso vai clarear o outro verso. Isso é importante porque a linguagem da Bíblia, não sendo redundante, é a linguagem da Bíblia. Ou seja, os autores posteriores utilizam a linguagem dos autores anteriores. Então, a linguagem de Gênesis, por exemplo, vai passar por toda a Bíblia. Os Salmos vão olhar para o Pentateuco, depois os profetas vão olhar para os Salmos, para o Pentateuco. No Novo Testamento, vai olhar para todo o Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para uma passagem, ela não está ali isolada. Nós precisamos entender todo o contexto. Porque se nós olharmos para a Bíblia, o que é a Bíblia? Você tem os 3 primeiros capítulos antes da entrada do pecado, né? E a chegada do pecado. Os 3 últimos com a erradicação do pecado e a vida agora sem pecado. E o restante da Bíblia é a nossa história. Então, é uma história só. Claro. Né? Então, nós temos que olhar passo a passo. Você está dizendo, então, que a melhor fonte para explicar a Bíblia é a própria Bíblia? É a própria Bíblia, exatamente. Muito bem. Agora, nós até aqui falamos de sola Escritura, tota Escritura, o princípio da analogia, mas onde entra o tema do discernimento espiritual? Não é o Espírito Santo que é o autor? Sim. Não é ele que nos capacita a compreender? Com certeza. E o que nós precisamos entender é o seguinte, por que é importante nós termos o Espírito Santo? Porque quem escreveu é que vai dar a interpretação correta. Eu tenho que perguntar para quem escreveu o texto para ele poder me dizer, não pode ser a minha pressuposição. Mas o Espírito Santo, ele trabalha na mente, ele trabalha de forma racional também. Nós não podemos imaginar que a Bíblia está aqui, eu vou orar e ele vai me dizer exatamente sem eu fazer a minha parte. A própria Bíblia, ela é parte, né, feita por Deus, porque Deus inspira, mas você tem a ação humana a escrever. Na hora de interpretar, você tem a inspiração, né, a iluminação do Espírito Santo, mas você tem as atividades que você tem que fazer também. Podemos pensar então, Flávio, que um aspecto fundamental do estudo da Bíblia é o momento em que eu me comunico com Deus através da oração. Esse é o primeiro passo, tem que ser o primeiro passo. Nós não devemos fazer nada antes de orarmos, pedir a direção do Espírito Santo para começar uma explicação do texto bíblico. Muito bem, falando de passos, Classi, vamos agora falar dos passos básicos que qualquer pessoa poderia seguir para interpretar corretamente a Bíblia. O pastor Flávio já falou, primeira coisa é a oração. Oração. Esse contato com Deus, porque quando eu oro, eu estou dizendo a Deus que eu entendo que o livro que eu estou lendo não é qualquer livro. Eu posso orar para estudar uma gramática de português, Sim. ou para estudar um livro de biologia, para que Deus me ajude a entender aquele conteúdo. Claro. Quanto mais para agora entender o conteúdo que Deus deixou por escrito. E Ele está mais do que disposto a estar comigo quando eu vou estudar o texto. Se eu creio num Deus vivo, eu creio que Ele não apenas deixou palavras em tinta e papel e depois me deixou sozinho para agora se vir aí com a mensagem que eu deixei. Ele está ali para ajudar. Nessa minha oração, eu deveria especificamente pedir para que Deus me ilumine a mente para compreender o texto. Que Ele esteja do meu lado, que Ele me acompanhe, que Ele me ajude a compreender o que eu não consigo. E se eu não orar, o que acontece? É muito possível que você não reconheça a vontade de Deus. Eu vou ler apenas uma obra literária. Nós temos hoje, no mundo atual, vários teólogos que estudam a Bíblia e não creem em Deus. Por exemplo, que leem o livro, a Bíblia, como o senhor está falando, apenas como uma obra literária, apenas como produto do meio, apenas o resultado de forças sociológicas que moldaram o texto,
Mas qual seria o problema em eu ler a Bíblia apenas como obra literária? Porque eu acabo esquecendo quem é o verdadeiro autor da Bíblia. Porque Pedro vai dizer, como o senhor leu no início, a Bíblia não é fruto da mente do escritor bíblico, pura e simplesmente. Ele um dia estava lá sentado e disse, eu vou escrever uma obra sobre uma coisa aqui que eu pensei, eu acho que Deus existe, e começou a escrever. A Bíblia diz que o Espírito Santo moveu esses homens para que eles deixassem esse testemunho aqui. Entendi. Bom, aí temos o primeiro passo, a oração. Qual que seria um outro passo básico para a interpretação da Bíblia? Bom, nós temos que, se a pessoa tem condição de fazer a tradução do texto, é muito bom. Mas se não tem, pelo menos fazer comparação com traduções diferentes. Porque na diferença das traduções, nós vemos as possibilidades do texto. As possíveis traduções, as formas diferentes, nós conseguimos enxergar ali um pouco melhor. Outra coisa que é importante é nós conhecermos o contexto literário, onde ele foi escrito, o que vem antes, o que vem depois, que forma literária se é um texto, é uma prosa, se é uma narrativa, se é ali um texto poético, se é um texto apocalíptico. Flávio, você acha que nesse caso, porque vocês são professores de teologia e se prepararam para isso, mas o nosso telespectador talvez não tenha base para esse tipo de estudo. Você acha que uma Bíblia de estudo ajudaria nesse processo? Com certeza. Por exemplo, a Bíblia Andrews, que é inclusive a que eu uso, aqui, né? Ela, no início de cada livro, tem um esboço do livro, algumas informações importantes, de contexto histórico, falando um pouco da questão literária, que vão ser ferramentas importantes para que nós possamos compreender o texto daquele livro. Muito bem. Então, nós já falamos aqui da oração, da necessidade de descobrir a estrutura, informações literárias do texto. Que outro passo básico podemos dizer para o nosso amigo telespectador? Eu acho que outras duas coisas que são importantíssimas além do contexto literário, é o contexto histórico. Então, eu tenho o texto na minha frente, na minha mão. Muitas coisas que não são ditas no texto, não são ditas porque quando ele foi escrito, isso era transparente para quem estava primeiro lendo o texto. Mas para a gente já não é. Temos a distância geográfica. Nós temos a distância geográfica. Cultural, né? Por exemplo, um exemplo muito básico. Na Bíblia, normalmente se fala em subir a Jerusalém. E ninguém questiona por que subir a Jerusalém. Mas a gente está muito distante de onde é Jerusalém hoje. Por que se diz subir a Jerusalém? E quando a gente estuda os aspectos geográficos, a gente entende que Jerusalém está no alto de uma montanha. Qualquer pessoa que quisesse ir para Jerusalém tinha de subir. Então, esse conhecimento da cultura, esse conhecimento da geografia, da história, acontecimentos históricos que às vezes são citados no texto bíblico sem maiores detalhes, porque eles faziam parte do pensamento daquela época. Muitas dessas coisas hoje não estão na Bíblia, mas nós temos outras ferramentas que podem nos ajudar a ter esse pano de fundo. Por exemplo? Duas ferramentas básicas são um manual bíblico. Manual bíblico. Nós temos vários. Nós temos um da Sociedade Bíblica do Brasil, que ele tem quase 1000 páginas, livro por livro, destaca aspectos históricos. E tem um outro que eu gosto muito também, que é o Manual Bíblico Vida Nova, que também tem uma série de mapas, achados arqueológicos que comprovam ou que mostram como eram os aspectos culturais da Bíblia. E nós temos também os dicionários bíblicos. Então, o pastor Flávio falou várias vezes que nós precisamos ler o texto. Às vezes, uma palavra, um conceito, uma medida de distância, uma medida de conteúdo... Pode fazer diferença. Pode fazer diferença na hora de interpretar o texto. Então, um dicionário bíblico também vai ajudar. Nós temos um que recentemente foi publicado pela Casa Publicadora, o Dicionário Bíblico da série Logos, que também vai ter uma série de informações que vão ajudar o leitor com isso. Então, como o Flávio falou, o próprio texto bíblico que vai levando você a procurar essas ferramentas. Você lê, relê, mas isso aqui não está claro. Essa palavra eu não consigo entender. Esse conceito é muito difícil. Então, agora uma ferramenta secundária ajuda a compreender o texto. Então, vamos tentar deixar aqui didático para o nosso amigo que nos acompanha. Falamos da importância do passo inicial, é a oração. Depois, o conhecimento do contexto literário, o conhecimento do contexto histórico. Nesse desafio, falamos dos manuais, né? Tem um manual, que é o manual da editora da Sociedade Bíblica do Brasil.
tem um outro manual bíblico que é da Editora Vida, e tem um dicionário bíblico da série Logos da Casa Publicadora Brasileira. Você tem acesso a esses manuais, a esse material. Isso vai enriquecer muito a sua compreensão da Palavra de Deus. Flávio, nós estamos aqui dando passos estruturais. Sim. Não seria bom dar um exemplo agora? Sim. O que você acha da gente ir, digamos aí, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele lançaria luz para essa questão de interpretação do texto bíblico? Com certeza. Gênesis é a base de tudo. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Toda a Bíblia está baseada nos primeiros capítulos de Gênesis. E talvez por isso os primeiros capítulos de Gênesis sejam tão combatidos nos dias de hoje. Mas um passo importante que eu queria destacar é a aplicação. Aplicação. Porque depois de você fazer tudo isso, se você não aplicar o texto para os dias de hoje, vai ser só um estudo científico, né? E às vezes, voltando aqui para Gênesis, quando houve o pecado, Deus, para dar o alimento para o homem, deu as ferramentas para ele poder se alimentar. Não caía alimento do céu. É verdade. O alimento espiritual é a mesma coisa, porque às vezes Nosso telespectador? nosso telespectador pode estar pensando, mas eu não posso só orar para entender o texto bíblico? Se Deus fez assim com o alimento físico, Ele também faz com o alimento espiritual. Ele nos dá as ferramentas. Você vai orar pedindo a direção, mas Ele já disponibilizou as ferramentas para que nós possamos estudar. Não é ficar com o braço cruzado para poder entender o texto. Deus deu as ferramentas, o que Deus espera é que nós utilizemos essas ferramentas na interpretação do texto bíblico. Então, você está dizendo que, como o livro de Gênesis é o primeiro, ele é a base para a compreensão? Sim. Nele nós teremos uma estrutura adequada para a interpretação do próprio texto bíblico? Do próprio texto, e creio que todas as doutrinas bíblicas têm sua base em Gênesis. É lá em Gênesis que você vai ter a origem do casamento, do próprio sábado, do sacerdócio, dos sacrifícios. Cada ponto, nós só conseguimos entender a Bíblia a partir de Gênesis. É como se, por exemplo, imagine uma pessoa que está assistindo um filme e chega no filme pela metade. Sim. Aí começa a acontecer algumas coisas, quem assistiu o filme desde o início fala, olha só, poxa, bem que eu imaginei que ia acontecer isso. Quem chegou no meio falou, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele perdeu o início. Então, se você não tem Gênesis, você não consegue entender o restante da Bíblia. Ou seja, a origem do pecado, o plano da salvação. Então, nós precisamos estudar Gênesis para poder entender o restante da Bíblia. Clacir, quer dizer que Gênesis é muito mais importante do que apenas a gente saber a narrativa da criação. Quer dizer, ele dá a luz para o restante do estudo da própria Bíblia? É quase uma moldura conceitual de toda a Bíblia. Flávio falou dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Hoje, a maior parte dos teólogos, especialmente do Antigo Testamento, entendem que todos os temas que são tratados em todos os escritos posteriores, especialmente os profetas, depois ali começa o reinado em Israel, e aí vem os profetas chamando o povo de volta para Deus. Tudo aquilo que eles fazem, na maior parte das vezes, é a aplicação para aquele contexto de conceitos que foram perdidos no livro de Gênesis. E até às vezes dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, por exemplo, quando os profetas chamam a pureza no casamento, eles estão levando em conta que Deus instituiu o casamento lá em Gênesis. Já no capítulo 1. Já no capítulo 1 e 2. Quando eles dizem que há salvação em Sião, que se você se aproximar de Deus, Deus vai salvá-lo, porque eles estão pensando em Gênesis 3, que logo depois da queda, Deus ofereceu um plano de escape. Então, todos os conceitos que vêm depois de Gênesis estão baseados em Gênesis. Então, é primordial aprender Gênesis, não só para a interpretação do Antigo Testamento, quanto do Novo. Então, por exemplo, quando os fariseus estavam discutindo sobre como é que deveria acontecer o divórcio, a primeira coisa que Jesus faz vocês não leram que desde o princípio Deus fez homem e mulher, e o que Deus uniu... Ele endossa tudo que estava lá. Ele vai dizer, vocês não precisam ficar inventando moda. Já está escrito, está aqui o princípio. Esse é o princípio. Então, Jesus sempre volta, os apóstolos vão fazer a mesma coisa. Conforme a gente vai estudando Paulo, que é a minha área, Paulo, quando ele vai discutir os temas bíblicos, ele volta de novo a Gênesis de maneira específica, a Bíblia toda como todo, para falar sobre as coisas que ele está falando. Flávio, há muitas pessoas que tendem a fazer uma separação muito clara entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Só que do modo que nós estamos vendo aqui,
voltando ao Gênesis, significa que a Bíblia tem que ser lida como um todo, né? Como um todo. Gênesis tem uma importância. Por exemplo, se nós olhamos assim, por que Gênesis foi escrito? Primeira coisa, apresentar quem é Deus. E que é o mesmo tema de todos os outros livros da Bíblia. Os livros não estão escritos para contar histórias de pessoas, mas para revelar quem é Deus, para revelar o plano de Deus. Então, o Gênesis 1 já começa, no princípio criou Deus. Deus é o Criador. Deus é o Criador. Depois ele vai apresentar quem é o homem, ou como o homem foi criado, em Gênesis 1, 26 a 27, semelhança de Deus. Isso é muito interessante, porque o povo de Israel está no Egito, e o único que é semelhante aos deuses é o faraó. E Gênesis está dizendo, não, todos são semelhantes a Deus, todos são a imagem e semelhança de Deus, né? Muito interessante. Amigos, nesse segundo bloco, nós falamos sobre os princípios ou os passos básicos para a interpretação do texto bíblico. Vimos como a oração é importante, conhecer o contexto literário importante, conhecer o contexto histórico importante e também fazer aplicação importante. No próximo bloco, vamos usar Gênesis para aprofundar a nossa compreensão da importância de uma boa interpretação do texto bíblico. Voltamos num instante. No programa de hoje, o nosso tema é interpretação bíblica. Nós começamos o programa dizendo que a Escritura não deve ser de interpretação particular. A melhor fonte para interpretar a Bíblia é ela mesma. Falamos também dos passos básicos que qualquer pessoa pode seguir para interpretar a palavra de Deus. Agora, nesse último bloco, vamos tomar o livro de Gênesis e usá-lo como você mesmo sugeriu no bloco anterior. Gênesis é uma espécie de moldura para a compreensão do próprio texto, de todo o texto bíblico. Aliás, essa é uma boa motivação, amigo, amiga, você que nos acompanha, para ler Gênesis com outros olhares, não apenas como o primeiro livro da Bíblia, mas como aquele que dá sentido ao que vem a seguir até o Apocalipse. Classi, como é que está estruturado o livro de Gênesis? E por que eu deveria dar atenção a essa estrutura? Note, todo autor, ele segue alguma estrutura, ele organiza o material de alguma maneira. Às vezes a gente se pergunta por que Moisés não contou mais coisas em Gênesis que a gente gostaria hoje de saber. Mas é porque Moisés tinha um propósito para isso e organizou o material de acordo com o propósito. Com o propósito dele, mostrar a Deus, mostrar o início das coisas. Podemos dizer que há uma teologia por trás disso aqui? Exatamente, há um ensino por trás disso. O pastor Fábio começou mostrando ali, havia uma teologia no Egito que dizia que só Faraó era igual a Deus. Moisés escreve Gênesis, um dos propósitos subjacentes ao texto não, todos são feitos à imagem de Deus. As palavras que Deus usa para dar ao homem a capacidade de crescer, multiplicar, dominar e sujeitar a terra, era o mesmo vocabulário que era dado aos reis da Mesopotâmia, nos arredores ali do povo de Israel. Então, Deus não deu o cuidado da terra, a soberania da terra para uma pessoa só, deu para todos os homens. Então, uma série de coisas acontece em Gênesis por causa disso. E a gente detecta essa estrutura do livro levando em conta uma palavrinha-chave que acontece em momentos chaves no livro de Gênesis, que é a palavra geração, que em hebraico é toledot. Então, nós temos um prólogo em Gênesis que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 4, verso 3, na verdade, e 4, na verdade, que é o início de tudo. Esse primeiro bloco, apesar de estar dividido os primeiros versos do capítulo 2 do restante, esses 3 primeiros versos do capítulo 2 fazem parte ainda da estrutura de Gênesis 1. Mas em Gênesis 2:4 aparece o seguinte: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui nós temos Toledot, essa é a geração. E agora, essa palavra vai estruturar todo o livro de Gênesis. Cada vez que há uma nova geração, cada vez que há uma nova linhagem acontecendo, ligada às linhagens que vão acontecer aqui em Gênesis 1, 2 e 3, nós temos essa palavrinha, Toledot. Essas são as gerações, esta é a geração, esta é a genealogia. É interessante que eu estou usando aqui a Almeida Revista Atualizada, a própria Almeida vai traduzir a mesma palavra de diferentes maneiras para tentar fazer com que isso faça sentido
para nós hoje. Mas o leitor primeiro, que sabia hebraico, que estava lendo em hebraico, ele entendia o campo semântico daquela palavra, entendia que essa palavra estava se repetindo o tempo todo. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade por causa da tradução, mas seriam ela usadas diversas palavras, né? Exatamente. Mas com o dicionário bíblico, com essa ajuda externa, porque nem todo mundo conhece o hebraico, a gente consegue detectar todas as vezes em que Toledot aparece em Gênesis e quando a gente olha, dá um passo para trás e olha o texto, ele está com uma estrutura em 10 partes ao longo de Gênesis, estruturado em relação às genealogias. Então eu consigo entender exatamente quais foram as histórias que Moisés conta antes e depois de um determinado trecho. Por que aquela história está inserida ali? O que ele já contou? Por que ele conta aquela história ali? O que ele está preparando? Qual é a genealogia que vem depois? Então, tudo isso é importante para a gente interpretar o livro de Gênesis. Agora, como é que um leitor comum, classe, que não tem conhecimento, é capaz de detectar essa estrutura? Ele vai ter que usar alguma ferramenta, né? Note, o pastor Flávio enfatizou que lendo a Bíblia diversas vezes, isso começa a ficar um pouco mais... E não é porque a gente estudou para fazer isso. Essa estrutura veio porque alguém leu o texto muitas vezes, quando não havia comentário, claro, e descobriu que havia uma estrutura de repetição. Mas o que essa pessoa fez? Prestou atenção no texto. Acontece muito quando a gente estuda a Bíblia, que a gente quer a resposta mastigada e pronta num instante. Texto bíblico, como qualquer texto que é vital, o texto bíblico eu entendo que é um texto vital. Entendê-lo ou não entendê-lo é questão de vida ou morte. Então, eu não vou ler de qualquer maneira. Por exemplo, se eu vou fazer um contrato para qualquer coisa, e é uma coisa importante, todas as linhas, o que está sendo dito antes, o que está sendo dito depois, qual é a multa, eu presto atenção naquilo. O texto bíblico da mesma maneira. Além dessa leitura atenta, que o pastor Flávio enfatizou, essa ferramenta que é o dicionário bíblico, ou nós temos, por exemplo, hoje, algumas ferramentas como as Bíblias interlineares, que mostram a palavra hebraica ou grega e embaixo a tradução. E uma outra ferramenta que é muito importante, e nós temos várias aí no mercado hoje, inclusive isso às vezes na internet, você tem sites que conseguem fazer isso por você, é a concordância bíblica. Então, se eu pego Gênesis, essa palavrinha aqui em Gênesis 2:4 é escrito Gênese, dou lá um determinado comando, num determinado site, qual é a palavra no original? Toledot. Por favor, diga para mim quais são as ocorrências dessa palavra em todo o livro de Gênesis. Ela vai mostrar para você onde está essas palavras. E agora, olha só, por que ela aparece aqui? Então, quando você começa vou usar essa expressão, fuçar o texto bíblico, e vai para cima e vai para baixo, essa estrutura começa a ficar patente. Mas ela é fruto, ela emerge do estudo, de lidar com o texto, de lutar com o texto, até que essa estrutura venha à tona. Muito bem. Falamos da estrutura, do esboço, das partes, mas o Flávio, e que dizer dos recursos literários do livro de Gênesis? Então, o livro de Gênesis, é interessante que às vezes nós olhamos para os livros bíblicos e temos a impressão que é uma literatura antiga, primitiva, ultrapassada, mas a literatura bíblica, ela é, em certo sentido, muito mais avançada que a nossa literatura hoje. Ela tem recursos que nós normalmente não utilizamos. Então, a própria estrutura, né, nas Toledotes, se você observar, sempre no início, elas são passagens de dupla direção. Elas falam um pouquinho da anterior e preparam o leitor para a seguinte. Né? E estão relacionados com o tema de Gênesis, que é a semente da mulher. Então, por isso que é importante estar aparecendo a genealogia ali o tempo todo. Agora, você tem alguns recursos, por exemplo, palavra-chave, palavras que se repetem. Por exemplo, lá em Gênesis 39, de 3 a 6, kol, que é tudo em hebraico, aparece várias vezes para apontar o sucesso de José. No relato da criação... Vamos ver esse texto, Gênesis 39. 39, 3 a 6. Porque esse é um exemplo claro, né, que mostra como prestar atenção à palavra-chave é fundamental. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha,
e desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, nós vemos aqui a expressão qual, né? Tudo se repetindo. Então, se ela está se repetindo, não é um acidente. Há uma ênfase ali, mostrando sucesso. No próprio capítulo, uma palavra que vai se repetir com frequência também é mão. Né? Tudo estava nas mãos de José, mas tem uma ironia. Só tinha uma coisa que não estava nas mãos de José, que era a sua capa, que estava na mão da mulher de Potifar. Né? Então, prestar atenção à repetição das palavras é essencial. Eu estava me lembrando aqui de João 15, nos 10 primeiros versículos, permanecer, permanecei, aparecem 10 vezes. Ou seja, alguma coisa está dizendo, né? Agora, Clacir, falando sobre o Gênesis, já falamos um pouco da estrutura, dos recursos, alguma coisa dos recursos literários. Qual é o tema principal do Gênesis? Note, a gente enfatizou antes que os 3 primeiros capítulos de Gênesis são a base, né? Uma espécie de moldura para o que vem depois, para tudo que vem depois. Criação, homem, mordomia, salvação, está tudo ali, porque esses capítulos são fundamentais, no estrito sentido da palavra. Fundamento de tudo aquilo que vem depois. Agora, em Gênesis 3, verso 15, nós temos aquilo que vai dar a estrutura e o tema principal do livro de Gênesis. Porque essa aqui é a promessa. Deus fez o mundo todo perfeito. E agora, homem e mulher caem por causa do pecado. Quando chega no verso 15, Deus dá a solução. Eu vou dizer para você o que vai acontecer para a gente solucionar esse problema. Então, no verso 15, olha o que Deus diz. Porém, inimizade entre ti, a serpente, Deus está falando aqui com a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da mulher, e o seu descendente, uma descendência que viria da serpente, ou que estaria, o seu caráter tendo sido moldado à imagem da serpente, e não mais à imagem de Deus. O descendente da serpente te ferirá, o descendente da mulher ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando Deus começa a dar promessa, Ele vai dizer, olha, daqui para frente nós temos 2 linhagens, nós temos 2 sementes, nós temos 2 toledotes, nós temos 2 gerações. A da mulher, que vai tentar seguir a Deus, e dela vai vir um descendente que vai destruir o pecado, e outra genealogia, outro povo, outra semente, que vai tentar fazer o contrário, que vai tentar destruir o que Deus faz. Quando eu olho isso aqui, esse verso, ele agora dá sentido para o que está acontecendo nas gerações. O que Moisés está fazendo? Deixa eu contar para você como é que foi a geração da mulher nesse momento da história, e vai contar. Essa é a geração de Adão. Agora vai contar a história. Como é que foi a geração da semente da serpente? Aqueles que se aliaram à serpente. Essa é a geração de Caim. E vai contar o que acontece com os seus descendentes. Depois, mais para frente, quando você tem Esaú e Jacó. Antes ainda, com Isaac e Ismael. Gênesis vai parar. Olha o que aconteceu com a linhagem de Esaú. Aí ele conta a história. Olha o que aconteceu com a linhagem de Isaac. Aí conta a história. Entre Jacó e Esaú. Essa é a genealogia de Esaú. Nós temos uma parte em Gênesis que é só para contar essa genealogia. A genealogia de Esaú aparece, depois vem a genealogia de Jacó. Moisés está mostrando, olha o que aconteceu depois do pecado com a semente da mulher e com a semente e ao longo do texto é isso, Ele né? vai mostrando isso. Flávio, você tinha comentado comigo sobre... eu acabei esquecendo. Sim. Você sabe os detalhes. Sim. Essa a questão das duas genealogias, né? Se nós observarmos bem, lá em Gênesis 4 e 5, você vai ter 2 genealogias, a de Sete e a de Caim. Isso. Para nós podermos entender bem para onde cada uma está indo, a gente sabe que o 7 é um número importante na Bíblia. Né? E
aqui, por exemplo, quem é o sétimo após Adão na genealogia de Sete? Enoque. Ele vai caminhar e vai andar com Deus e vai ser levado ao céu. Quem é o sétimo na genealogia de Caim após Adão? Lameque, que vai matar 2 homens, vai ser bígamo e vai ser irrazoável, vai fazer até um cântico. Então, o sétimo de cada um já aponta para onde cada uma das genealogias está indo. E é irônico que Lameque vai dizer que se Caim seria vingado 7 vezes, ele vai dizer que ele tem que ser vingado 70 vezes 7. Lá no Novo Testamento, Pedro vai dizer assim, nós devemos perdoar 7 vezes. Jesus vai responder, devemos perdoar 70 vezes 7. Lameque é o cúmulo da estupidez e da vingança. Jesus apresenta o cúmulo do perdão. Então, Gênesis apontando lá para o Novo Testamento. Ou seja, não dá para compreender o que acontece lá para frente se não se nós não tivermos um tempo para os fundamentos, né? O Flávio, e como é que a gente pode, já indo para o final aqui, né? Sim. É só genealogia ou nós temos alguma coisa diferente que vai nortear a compreensão, inclusive da teologia paulina lá na frente? Então, a base de Gênesis é a graça. É a graça? É a graça de Deus. Às vezes a gente fala assim, não, ali no Antigo Testamento é lei. Não, é graça. E nós poderíamos citar vários personagens, o tempo não dá. Mas, por exemplo, para Adão e Eva, Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles entenderam o que significava o cordeiro cobrir os seus pecados. Porque, literalmente, eles foram cobertos com a pele do cordeiro. Sim. Ali. Mesmo o sofrimento ao dar a luz, que foi indicado para Eva, era graça. Tanto que, logo em seguida, Adão muda o nome. Ao invés de ser Varoa, agora ela passa a ser Eva, que é a mãe, né, da humanidade. Ou seja, ele sabe que, através de Eva, vai vir um libertador. Adão fica feliz com aquilo. Você tem graça para Caim. Caim tinha ido contra Deus, feito sacrifício que não deveria ter sido feito. É até interessante que o pastor Joaquim, que deu aula foi nosso professor. Lá na Fátima, né? Na Fátima, ele comenta que o verso 7, que diz que o pecado jaz à porta, eu vou ler aqui. Você está em qual? Gênesis 4, verso 7. Sim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A palavra que aparece aqui para pecado é ratat. Em outras partes da Bíblia, ela pode ser traduzida como oferta pelo pecado. Então, é possível que aqui, ao invés de Deus estar falando do pecado, estivesse apontando para um cordeiro que estava ali em frente ao Jardim do Éden, para que ele pudesse sacrificar e resolver o problema. Isso quer dizer que o elemento da graça, que é visto tão cedo no texto, também é um elemento norteador de toda a narrativa bíblica. Do começo ao fim. Eu não preciso esperar lá na frente para entender a graça. Exatamente. Nem a vinda pessoal de Cristo, né? Tudo, é por isso que quando Jesus conversa com os discípulos na estrada de Emaús, olha, o que eu fiz por vocês não é uma coisa nova. Na Bíblia toda eu já estava dizendo tudo o que eu estava fazendo. Muito bem. Foi muito bom passarmos esse tempo com os nossos amigos Clacir, Flávio. Muito obrigado por nos ajudarem a entender esse tema tão importante de interpretação bíblica, usando como exemplo o livro de Gênesis. Leia Gênesis com outros olhares, sabendo que é o fundamento do que vem a seguir. Foi muito bom ter a sua companhia, lendo a palavra de Deus com calma, com tempo, com profundidade. Que Deus abençoe você e a sua família no seu desejo sincero de conhecer o texto, mas, acima de tudo, de fazer a vontade de Deus. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro no programa Teólogos.